Todo cônjuge se esforça para fortalecer seu casamento e torná-lo ainda melhor. Este é o trabalho de duas pessoas, mas minha esposa pensava o contrário. Ela queria melhorar nossa vida na cama, então ela conseguiu me trair mais de 200 vezes. E tudo isso é para o bem do casamento. O karma a alcançou muito rápido. Greg pareceu desconfortável quando o encontrei no bar, mas ele sorriu e disse: "Aí está você, cara. Que tal pegarmos um jarro e sentarmos em uma cabine?" Uma vez sentados, conversamos por alguns minutos sobre os Reds e suas chances nesta temporada. Concordamos que o terceiro lugar era provavelmente sua melhor esperança. Sobre o último escândalo político, o chefe de gabinete do prefeito e o tesoureiro da Diocese Católica de Cincinnati compartilhando a mesma garota de programa. Pelo menos a história era original. E sobre as últimas fofocas do escritório na Brockton Publishing, onde ele trabalhava com minha esposa Susan. No entanto, senti que Greg tinha algo em mente, um motivo para me convidar para encontrá-lo para tomar uma cerveja. Finalmente, eu disse: "Então, Greg, sobre o que você queria falar?" Houve um breve silêncio durante o qual Greg pareceu mais nervoso do que nunca. Ele limpou a garganta e começou a falar algumas vezes. Então ele disse: "Escute, Andy", Susan disse, "quero dizer, ela me disse isso." Eu só esperei. Os olhos dele estavam fixos no meu rosto. Eu realmente não tinha ideia do que ele ia dizer. "Susan me disse que eu nunca deveria mencionar isso a você porque você gosta de manter isso completamente privado. Então, por favor, me perdoe se eu estiver me excedendo. Não quero deixá-la desconfortável. É só que preciso ter certeza de que você está realmente bem com isso." "Bem com o quê?" perguntei, ainda sem saber a que ele estava se referindo. Ele parecia infeliz enquanto lambia os lábios com: "Você sabe, o jogo que você e Susan jogam onde ela, você sabe, ela." Ele fez um gesto vago com as mãos e olhou para mim, esperando que eu terminasse sua frase. "Desculpe, Greg", eu disse. "Ainda não entendi." Houve um longo silêncio. Greg olhou para mim e eu juro que ele empalideceu. Fiz um gesto para ele continuar. E finalmente, relutantemente, ele disse: "Andy, você não sabe sobre Susan? Você sabe, ela é próxima de outros caras?" Greg se juntou a Susan na Brockton Publishing cerca de um ano antes de deixar um cargo de nível inferior em uma editora de Nova York para se mudar para Cincinnati. Ele provavelmente tinha uns 28 anos, aproximadamente 10 anos mais novo que Susan e eu. Greg era um cara alto, atlético, atraente de um jeito ao ar livre. Ele era solteiro, mas não tinha problemas em encontrar companhia feminina. Na verdade, eu o tinha visto com várias mulheres atraentes diferentes nas festas de lançamento de livros de Brockton. Naturalmente, ele conheceu Susan primeiro porque eles trabalhavam juntos, mas eu comecei a gostar muito dele. Descobrimos um interesse compartilhado por beisebol, que Susan achava incrivelmente chato e fomos a alguns jogos do Reds juntos no verão anterior, nos divertindo muito. Nós também íamos à mesma academia e Susan e eu ocasionalmente o convidávamos para jantar. Ele era um cara legal e eu gostava da companhia dele. Agora, no entanto, senti meu rosto corar de raiva e disse baixinho: "Greg, do que diabos você está falando?" Greg se encolheu para trás de mim do outro lado da cabine. Ele era cerca de 10 centímetros mais alto e pesava 13 quilos a mais que eu, mas parecia absolutamente aterrorizado. "Andy, eu juro por Deus, ela me disse que era um jogo que vocês faziam, que excitava vocês dois." "Eu não. Isso é inacreditável, cara." Ele se moveu como se fosse se levantar da cabine, mas eu coloquei uma mão em seu braço. "Segure firme, Greg." Respirei fundo e me forcei a falar baixo. "Vou ficar calmo, prometo, e não vou bater em você nem nada, mas você não pode simplesmente sair daqui. Você tem que me contar o que Susan te disse." Ele assentiu e sentou-se pesadamente. "Certo, Andy. É que, Jesus Cristo, não acredito que você não saiba disso." Olhei para ele, minha mente girando. "Susan me disse que vocês dois têm um jogo que ambos gostam. Ela é próxima de outros homens, e então quando chega em casa, ela conta a você sobre isso. Ela também disse que parte do jogo envolve segredo completo."
Nenhum dos homens com quem ela está envolvida deve mencionar isso a você. Não deveríamos ter insinuado de forma alguma que tínhamos um relacionamento com ela ou que você sabia de algo sobre isso. Segundo ela, era mais agradável para vocês dois fingir que era uma traição secreta, e ela mencionou que você se sentia um pouco envergonhado porque gostava quando sua esposa passava tempo com outros homens. É por isso que ela me fez jurar pela minha vida que eu nunca diria uma palavra a você sobre isso. Mas eu simplesmente não conseguia guardar isso para mim, Andy. Foi muito estranho, e eu tive que consultar você para ter certeza de que tudo estava realmente bem. Ele deve ter visto pela minha cara que eu estava chocado, e ele parecia ainda mais infeliz do que nunca. Finalmente, perguntei, então você dormiu com Susan? Lenta e relutantemente, ele respondeu, sim, nós fizemos isso 2 vezes, uma vez 2 fins de semana atrás quando sua mãe ficou doente e você passou a noite em Louisville novamente na terça-feira à tarde. Tiramos um dia de folga do trabalho e fomos para minha casa. Houve um longo silêncio. Minha mente estava cheia de choque, raiva, tristeza e autoflagelação. Como eu não poderia saber sobre isso? Finalmente, eu disse, e ela te convenceu de que eu estava envolvido nisso, que eu não me importo e que isso é apenas um jogo que estávamos jogando. Ele assentiu, aliviado que minhas mãos não estavam em volta de sua garganta. Sou estranho, eu admito, mas ela foi tão convincente. Ela disse que vocês fazem isso há muitos anos e que isso realmente deu a partida no motor de vocês. Ele franziu a testa. Na verdade, foi exatamente isso que ela disse. Isso realmente excita o Andy. Ele fica louco por mim quando eu falo sobre isso. E ela me deu um sorriso tão grande. Ficamos em silêncio por mais alguns minutos. Finalmente, falei. Greg, caso ainda não esteja claro, eu não tinha a mínima ideia sobre nada disso. Eu pensei que era casado com uma mulher amorosa e maravilhosa, não com uma mentirosa traidora. Preciso pensar sobre isso. Não tenho ideia do que vou fazer. Nem preciso dizer que isso foi um choque enorme. Eu ri amargamente. Então me inclinei para a frente e olhei para ele atentamente. Faça 2 coisas por mim, ok? Primeiro, chega de dormir com Susan. Claro, Andy. Eu nunca. Greg estava balançando a cabeça vigorosamente para mim. E segundo, não deixe transparecer que conversamos. Se ela sugerir que fiquem juntos novamente, invente uma desculpa. Preciso descobrir como lidar com isso. E preciso que você a mantenha completamente no escuro. Greg assentiu novamente. Você tem minha palavra, Andy. E escute, eu juro para você, eu nunca teria tocado em Susan se eu... Bem, se eu não tivesse acreditado que era o que você queria também. Você é meu amigo, cara, e eu me sinto um completo idiota. Ele olhou para mim com lágrimas nos olhos e eu não tinha ideia do que dizer a ele. Eu deveria tentar fazê-lo se sentir melhor ou pegar uma chave de roda e espancá-lo até a morte. Depois que Greg foi embora, consegui me recompor o suficiente para ligar para casa. Felizmente, Susan ainda não tinha chegado, então deixei uma mensagem que parecia plausível dizendo que estava atrasado no trabalho e que ela deveria ir jantar sem mim. Eu sabia que precisava de um tempo. Não havia como encará-la imediatamente. Virei a esquina para ir a uma lanchonete e comi um hambúrguer e uma salada sem provar um único pedaço. Pelo que eu sabia, poderia ser borscht e um sanduíche de salada de camarão. Acho que eu era o típico marido desavisado porque não tinha ideia de que havia algo errado com meu casamento. Eu adorava a Susan e tinha certeza de que ela me amava. Estávamos casados há 14 anos, não tínhamos filhos, morávamos em uma casa agradável e confortável perto de Bourne Woods, e ambos tínhamos empregos dos quais gostávamos. Eu trabalho no escritório de desenvolvimento da universidade. Viajávamos com frequência, passávamos tempo com amigos e familiares, a maioria dos quais morava perto, e geralmente aproveitávamos nossa vida juntos. Susan é uma loira pequena com uma figura deslumbrante e curvas marcantes. Ela é mais bonita do que bonita, mas seu físico sempre atraiu atenção, e ela parecia gostar disso. Na verdade, Cher flertou comigo na festa onde nos conhecemos, e ao longo dos anos eu a vi flertar com caras em outras festas que fomos.
Ela riu, brincou e às vezes dançou muito perto, e isso não me incomodou nem um pouco, porque eu sabia que ela me amava e voltaria para casa comigo. Que idiota eu fui! Acho que nossa vida na cama era bem típica para um casal como nós. Fazíamos amor talvez algumas vezes por semana. Mais frequentemente quando estávamos de férias, talvez quase todos os dias, e menos frequentemente quando estávamos ocupados no trabalho ou durante os feriados, quando visitávamos a família. Talvez fosse uma rotina, mas eu chamaria de uma rotina satisfatória. Como todo casal, nós dois tínhamos nossas próprias preferências que nos ajudavam a manter nossa vida de casados. E daí se frequentemente repetíamos a mesma coisa na cama? Eu sempre achei ótimo, embora, obviamente, o que eu estava oferecendo não fosse o suficiente para satisfazer Susan. Você pensaria que quando eu terminasse o jantar, eu estaria pronto para ir para casa e expulsar minha esposa infiel de casa, mas eu ainda não estava pronto. Era como a notícia de que um ente querido havia morrido em um acidente. Minha mente simplesmente não assimilava a notícia. Fiquei pensando que isso devia ser algum tipo de engano, e percebi que precisava ouvir a história toda de Greg, tudo que Susan havia lhe contado, antes que eu pudesse começar a processar e decidir o que diabos eu faria. Não achei que conseguiria fingir para Susan que estava tudo bem naquela noite, mas de alguma forma consegui. Ela me cumprimentou calorosamente como sempre e conversamos sobre nossos dias de trabalho. Ela até se aninhou em mim na cama, embora, graças a Deus, ela não parecesse querer fazer amor. Eu realmente acho que talvez, no final, eu teria feito algo terrível. Assim que percebi pela respiração dela que ela tinha adormecido, eu cuidadosamente me afastei dela e rolei para o meu lado da cama. Eu nem queria tocá-la. Naquela noite, tive sonhos terríveis, uma série infinita de homens com quem minha esposa estava me traindo. Nem preciso dizer que foi uma noite bem terrível. Liguei para Greg na manhã seguinte, logo depois que Susan saiu para o trabalho, e combinei de encontrá-lo para almoçar. Embora ele estivesse um pouco hesitante no início, consegui transmitir que precisava ouvir a história completa. Na noite anterior, fiquei chocado demais para processar completamente tudo o que ele me disse. Depois de passar a manhã olhando para a parede do meu escritório, incapaz de me concentrar no trabalho, encontrei Greg em um pequeno restaurante grego na Calhoun Street. Concordamos em comer primeiro, e então pedi que ele contasse a história toda. Comece do começo, Greg. Você pode imaginar o quão difícil foi para mim lidar com isso ontem à noite. Na verdade, não aprendi muito mais. Cerca de 3 semanas antes, Susan tinha saído para tomar uma bebida casual com Greg e basicamente deu em cima dele. Ela havia contado a ele sobre nosso jogo e que estava atraída por ele. Ele adiou o encontro com ela naquele dia, principalmente porque estava mais chocado do que qualquer outra coisa. Essa história parecia incrivelmente improvável para ele, e a ideia de que nos tornaríamos amigos íntimos e, ao mesmo tempo, seríamos próximos dela o preocupava muito. Pelo menos foi o que ele alegou. No entanto, eles voltaram ao assunto mais algumas vezes nos dias seguintes, e quando ela o informou na sexta-feira que eu iria para Louisville no fim de semana, ele concordou em encontrá-la em um motel. Na verdade, ela sugeriu nossa casa, mas Greg ficou chateado com a ideia. É claro que Greg estava hesitante em compartilhar os detalhes do encontro deles comigo, mas era óbvio que ele gostou. Eu cerrei os dentes, mas não disse nada. Eu gosto de falar provocativamente enquanto faço isso, ele disse cuidadosamente, observando minha reação. Ela tinha prazer em fazer comentários obscenos sobre mim, sabendo que ela os contaria a você mais tarde. Eu hesitei, sem saber se queria ir mais fundo, mas ainda assim decidi me abster de fazê-lo. Ele estava claramente desconfortável, e eu não o pressionei mais. Eu tinha uma suspeita de que as outras palavras dela provavelmente eram mais explícitas. No entanto, eu o questionei sobre tudo relacionado ao caso deles e sua duração. Aparentemente, durou pelo menos alguns anos. Ela não deu detalhes, ele explicou, mas percebi que ela teve relacionamentos com vários homens antes de mim. Ela mencionou que sempre teve um companheiro de brincadeira, esse era o termo dela, e que ela estava em um relacionamento com ele por alguns meses antes de seguir em frente. Ela mencionou que se tornou menos agradável para vocês dois discutir se era a mesma pessoa que você preferia ouvir sobre alguém novo.
Ele fez uma careta. Sinto muito. Eu entendo, Greg. Ela te enganou. Vamos esquecer isso. Escute, ela mencionou algo sobre como tudo começou ou quem eram os homens antes de você. Não no começo, ele respondeu, mas ela mencionou alguns nomes. Nenhum dos nomes significava nada para mim, exceto Arnold Morrison. O cara do conselho municipal? Sim, Greg confirmou. Ela disse que o conheceu em uma festa de livro que Brockton deu em homenagem a algum livro político que eles publicaram há cerca de 2 ou 3 anos. Susan também mencionou que você nunca conheceu pessoalmente nenhum dos colegas de brincadeira dela antes de mim. Parecia deliberado da parte dela, então você não teve a menor chance de revelar as atividades dela. Ela explicou seus motivos para persegui-la? Mais uma vez, ele pareceu desconfortável. Bem, ela mencionou que me achava irresistivelmente atraente. Ele cobriu o rosto brevemente. Andy, droga, você deve estar furioso comigo. Eu me sinto completamente desprezível. Eu respondi firmemente. Greg, eu não estou te responsabilizando. Muitos homens teriam se entregado alegremente a Susan sem considerar o marido dela, e ela te contou essa história ridícula. Não posso dizer que eu não teria caído nessa se estivesse no seu lugar. O importante é que Susan foi infiel a mim. Por anos, parece. Ela evidentemente gosta de me enganar e ter casos. Eu me inclinei para trás, perdido em pensamentos. Greg permaneceu em silêncio. Eu tinha uma multidão de incertezas girando em minha cabeça sobre o que fazer em seguida, como me comportar perto de Susan. Eu deveria continuar fingindo ser um marido atencioso, alheio à verdade? Era hora de confrontá-la e expulsá-la? Ou eu deveria permanecer na tristeza por um tempo, deixando-a se preocupar? No entanto, uma pergunta já havia encontrado sua resposta. Nosso casamento estava acabado. Susan era coisa do passado. Bem, ela seria se as revelações de Greg se mostrassem precisas. Apesar do meu choque e raiva, eu não podia simplesmente descarregar minha ira nela sem ter certeza. Liguei para meu amigo Brian e combinei de encontrá-lo para jantar. Então deixei outra mensagem para Susan, mencionando o jantar com Brian e meu retorno tardio para casa. Brian era meu amigo mais antigo e próximo. Nós nos conhecemos quando ele era presidente da Zeta Beta Tau, a fraternidade da qual eu participava na faculdade. Nosso vínculo era forte. Ele foi padrinho de casamento dele com Emily, e foi meu padrinho quando me casei com Susan. Ele conhecia Susan há quase tanto tempo quanto eu, e eu sabia do carinho dele e de Emily por ela. Assim, ele ficou tão surpreso com a história quanto eu. Como esperado, Brian foi incrível. Ele me permitiu narrar do meu jeito, fazendo apenas algumas perguntas conforme avançávamos. Ele permaneceu paciente e solidário, silenciosamente me oferecendo um guardanapo quando as lágrimas começaram a rolar. Nossa, não era o tipo de amizade em que expressávamos eu te amo abertamente, mas eu sabia que ele estava firmemente do meu lado, e isso significava muito. Depois que terminei de falar, ele perguntou baixinho, você tem um plano, Andy? Tenho 2 coisas em mente, respondi. Primeiro, preciso confirmar sem sombra de dúvidas que isso é verdade. Ainda é difícil para mim acreditar que eu tinha tanta certeza de que Susan me ama. E segundo, se isso for verdade, Susan vai passar por momentos difíceis. Eu não sou de perdoar e esquecer facilmente. Nós terminamos, e do jeito que eu me sinto agora, não vai ser agradável. Ele assentiu compreensivamente. Eu não te culpo nem um pouco. Então ele perguntou, como Emily ou eu podemos ajudar você? Emily. Ela e Susan eram amigas, embora não tão próximas quanto Brian e eu éramos. Escute, você estaria disposto a manter isso entre nós, mesmo de Emily, por alguns dias? Claro, cara. Geralmente não guardamos segredos um do outro, mas esta é uma exceção. Não direi nada até que você me dê sinal verde. Obrigado, Brian. Eu realmente aprecio isso, eu disse depois de um momento de reflexão. O único outro nome que eu tenho para um dos parceiros de Susan é Arnold Morrison, e eu esperava que você pudesse me ajudar a contatá-lo. Ele não sabe quem eu sou, mas ele provavelmente falaria com você.
Brian era um escritor político, colunista da revista Time. No entanto, ele passou quase uma década cobrindo política para o Cincinnati Enquirer, ganhando o respeito de todos na cena política local. Claro que posso lidar com isso, ele disse, e passamos algum tempo discutindo a situação. Mais tarde, discutimos como eu deveria me comportar com Susan. Brian me aconselhou a me comportar como sempre e não deixar transparecer que algo estava errado até que eu tivesse certeza total da situação. Dei de ombros e respondi, não tenho certeza se consigo lidar com isso, mas vou tentar. No fim das contas, eu me saí quase tão bem quanto na noite passada. Felizmente, Susan se aninhou em mim novamente, mas não houve intimidade. 2 dias depois, às 10h30, Brian e eu nos encontramos sentados no espaçoso escritório de Arnold Morrison, de frente para ele do outro lado da mesa enquanto ele nos cumprimentava calorosamente. Depois de trocar gentilezas e se envolver em uma conversa casual sobre conhecidos mútuos, ele se virou para Brian e perguntou, então, Brian, o que está em sua mente? Morrison, um homem alto se aproximando dos 50 anos, tinha um certo charme sobre ele, embora seu comportamento polido me lembrasse um pouco de um político típico. Ele possuía aquele jeito característico de parecer genuinamente interessado e sincero, uma qualidade frequentemente encontrada em políticos. Foi isso que atraiu Susan para ele? Eu não tinha certeza. Arnie, estou aqui para discutir um assunto altamente confidencial, e lhe asseguro que nossa conversa permanecerá privada. Você pode conhecer a esposa do meu amigo Andy, Susan Cullen. Morrison conseguiu manter um comportamento composto, embora seus olhos traíssem uma pitada de surpresa. Ele respondeu calmamente, acredito que a conheci, Brian, mas não consigo lembrar os detalhes de quando ou onde. Inclinando-me, insisti ainda mais, Sr. Morrison, não estou querendo causar problemas, contanto que seja franco conosco, mas sei sobre seu caso com minha esposa e preciso ouvir toda a verdade. Morrison permaneceu notavelmente composto, dando crédito ao seu comportamento frio. Após um momento de contemplação, ele se dirigiu a Brian, essa conversa é off the record. Completamente, Brian afirmou. Isso não é para nenhuma publicação, é estritamente confidencial. Não será escrito sobre isso, e não chegará à sua esposa. Fica entre nós. E você não está gravando? Morrison perguntou. Nenhuma gravação, Brian garantiu. Sem que Morrison soubesse, eu tinha um gravador digital discreto escondido no bolso do meu paletó, mas nenhum de nós revelou isso. Morrison sentou-se em silêncio por mais um momento, mantendo a compostura. Finalmente, ele soltou um suspiro. Estou começando a pensar que também não me deram a imagem completa, Sr. Cullen, ele disse, direcionando seu olhar para mim. Estou correto em presumir que você não sabia do meu, envolvimento com a Sra. Cullen? Completamente, eu respondi. Bem, ele pausou, então continuou. Sim, eu tive um relacionamento com Susan. Foi há cerca de 2 anos. Nós nos conhecemos em um evento de publicação de livros, uma espécie de recepção para um novo livro. Inclinando-se para frente, ele me encarou com um olhar intenso. Mas eu lhe asseguro, ela me disse que você estava completamente ciente de tudo. Ela até se referiu a isso como um jogo. Ela alegou que você e ela, ou melhor, você e eu, gostávamos de suas atividades extraconjugais, que isso apimentava sua vida na cama. No entanto, ela também deixou claro que você fingia não saber dos casos dela, e ela me instruiu estritamente a nunca mencionar isso a você. Isso não era um problema, já que a probabilidade de nos cruzarmos era baixa. Além disso, eu não tinha intenção de que minha esposa descobrisse, então fomos muito discretos. Por quanto tempo você esteve envolvido com ela? Perguntei, surpreendentemente composto dada a gravidade da situação. Ele ponderou por um momento. Talvez 3. 3 meses e meio. Começou no final da primavera, e eu me lembro que ela terminou perto do Labor Day. Ela disse que era agradável, mas que se tornou menos emocionante para ela e seu marido com a mesma pessoa depois de um tempo, então ela precisava procurar outra pessoa. Toda a situação pareceu um tanto não convencional para mim, mas Susan exala muita sensualidade. Nunca ouvi nenhuma reclamação, ele observou. Vendo o desconforto no meu rosto, ele rapidamente acrescentou,
posso me desculpar. Foi inapropriado da minha parte dizer isso. Está tudo bem, respondi, aceitando suas desculpas. Eu acreditei quando ele insinuou que achava que tudo era parte de um cenário lúdico em vez de ajudar na infidelidade. Admiti a Greg que, em circunstâncias semelhantes, eu poderia ter agido de forma semelhante, especialmente se eu fosse solteiro. Onde vocês dois se conheceram? Vários lugares, tivemos que ser discretos. Dada a minha posição um tanto pública, não podíamos arriscar ser vistos juntos. No entanto, estando no Comitê de Habitação Pública do Conselho, eu tinha acesso às chaves de alguns dos apartamentos vagos e prédios controlados da cidade. Eu simplesmente alegaria que minha equipe estava conduzindo inspeções pontuais. Nós geralmente nos encontrávamos durante o horário de almoço nos dias de semana e ocasionalmente passávamos tardes inteiras juntos. Vocês já passaram noites ou fins de semana juntos? Perguntei. Algumas vezes, quando Susan mencionou que você estava fora da cidade, ele respondeu, visivelmente desconfortável. Eu inventei histórias para contar à minha esposa e ficamos na sua casa. Eu entendo, Sr. Cullen, ele se desculpou novamente. Eu assenti, escolhendo não me aprofundar nos detalhes dos encontros íntimos deles. O pensamento por si só era inquietante. Ela mencionou seus outros parceiros? Ou por quanto tempo ela e eu supostamente estávamos envolvidos nisso? Lembro-me dela mencionando uma vez que eu era a quarta ou quinta pessoa com quem ela se envolveu em tais situações. Ela me lisonjeou, dizendo algo como, e você é o melhor de todos. Provavelmente era só conversa, mas não me incomodou. Ficamos em silêncio por mais 1 minuto. Há alguma informação adicional que você possa compartilhar? Perguntei. Não, não acredito. Peço desculpas, ele respondeu. Não guardo má vontade de você, assegurei a ele. Suas ações em relação à sua esposa são problema seu. Em relação a Susan, entendo por que você acreditou nela. Morrison olhou para Brian. Isso fica entre nós, ele reiterou. Brian afirmou com um aceno de cabeça, levantando-se para apertar a mão de Morrison. Você tem minha garantia, Arnie. Desculpas pelo desconforto, mas meu amigo precisava de clareza. Claro, ele reconheceu, nos acompanhando para fora cortesmente. Na esquina, Brian parou e colocou uma mão no meu ombro. Você está bem? Eu exalei profundamente. Sim. Eu antecipei o que eu ia ouvir, é só que... Bem, é diferente antecipar e então ter isso confirmado. É como a confirmação final, selando o acordo. Você quer sentar e conversar ou almoçar ou talvez até mesmo dar umas tacadas de golfe? Não, obrigado, Brian, eu dou um jeito. Acho que vou dar uma volta no parque até sentir fome, depois vou comer alguma coisa antes de voltar para o trabalho. Mas você se importaria se eu levasse você e Emily para jantar amanhã à noite? Estou começando a formular alguns planos e seria útil compartilhá-los com vocês dois. Brian concordou, dizendo que combinaria com Emily. Expressei minha gratidão mais uma vez por sua assistência com Morrison. Ter um amigo genuíno como ele era realmente inestimável. Quando saí do carro na garagem naquela noite, me peguei pensando, droga, mais uma noite fingindo que não estou ciente do que minha esposa infiel tem feito. Mas então um pensamento diferente me ocorreu. Por que eu deveria fingir? Posso não estar pronto para confrontá-la ainda, mas não há mal nenhum em perturbá-la um pouco. Susan estava arrumando a mesa para o jantar quando entrei na cozinha. Ela me cumprimentou com um sorriso brilhante, dizendo, Ei, querida, o jantar estará pronto em 1 minuto, e me jogou um beijo. Eu dei um sorriso fraco e peguei uma garrafa de vinho da geladeira. Durante os momentos iniciais do jantar, ela tagarelava sobre seu dia até que começou a notar meu silêncio. Dia ruim, Andy? Você parece estranhamente quieto, ela comentou. Sim, de fato, respondi, encontrando seu olhar. Bem áspero. Parece que estou aprendendo que nem sempre posso contar com as pessoas em quem pensei que podia confiar. Sinto muito, ela disse, sua expressão ficando séria. É algo no trabalho? Você mencionou alguns problemas com a equipe de Yankee recentemente. Acho que é melhor eu não falar mais sobre isso agora, respondi,
deixando a declaração no ar enigmaticamente. Depois de um momento olhando diretamente para ela, levantei-me sem outra palavra para limpar os pratos. Enquanto me movia ao redor da mesa, notei seu olhar fixo em mim com alarme. Ao retornar à sala de jantar com fatias da torta de maçã que havia comprado, seu rosto parecia vermelho, embora ela rapidamente se recompusesse e me agradecesse com um sorriso caloroso. Comemos nossa sobremesa em silêncio inicialmente, até que Susan fez algumas tentativas estranhas de reiniciar a conversa, primeiro mencionando os novos vizinhos do outro lado da rua, depois discutindo sobre as férias que um de seus colegas tinha tirado recentemente. Depois que terminamos a sobremesa, ela se levantou de seu assento e se aproximou do meu. Inclinando-se, ela colocou os braços em volta de mim, pressionando sua bochecha contra a minha. Você gostaria de um café? Ou algo mais quente e reconfortante? Ela perguntou. Não pude deixar de pensar. Se eu tivesse recebido tal convite em qualquer outra noite, não depois de descobrir seus anos de infidelidade, eu teria ficado encantado. Em vez disso, sua oferta só alimentou minha raiva ainda mais. Levantei-me, me libertando de seu abraço e respondi, não, obrigado, tenho alguns papéis para resolver. Sem olhar para trás, saí da sala e segui pelo corredor até meu escritório, deixando-a me encarando. Eu não tinha certeza do quanto eu a tinha perturbado ou assustado, mas saber que eu a tinha afetado, mesmo que ligeiramente, era satisfatório para mim. Inicialmente, eu tinha a intenção de ficar acordado até tarde e entrar no quarto depois que ela tivesse adormecido. No entanto, por volta das 10 horas, eu me senti cansado e questionei por que eu deveria evitá-la em primeiro lugar. Consequentemente, decidi me preparar para dormir. Ao entrar no quarto, notei que ela já estava lá, assistindo TV. Despi-me silenciosamente, cuidei da minha rotina noturna e deslizei para a cama, sem dizer uma palavra. Observando-a desligar a televisão prontamente, deixando apenas o brilho suave do meu abajur de cabeceira iluminando o quarto, notei que ela estava usando uma de suas camisolas mais provocantes, o que era incomum para uma noite de semana comum. Chegando mais perto de mim, ela se aninhou contra meu peito e sussurrou suavemente, está a fim de um pouco de intimidade, ande? Em resposta, eu me virei, me virando de costas para ela. Enquanto fazia isso, respondi, não esta noite. Boa noite, antes de apagar a luz. Esse comportamento era totalmente fora do meu caráter. Durante todo o nosso casamento, raramente recusei os avanços de Susan, apenas em algumas ocasiões, quando estava sofrendo de enxaqueca ou tinha que priorizar a conclusão de um projeto de trabalho, talvez 4 ou 5 vezes no total, e nunca sem oferecer uma explicação. Minhas ações foram um sinal de alerta gritante, mas Susan permaneceu em silêncio. Ela não perguntou se estava tudo bem ou se eu estava chateado. Ela se absteve de perguntar qualquer coisa, sem dúvida temendo a conversa inevitável. Susan normalmente adormece rápido, sua respiração pacífica começa logo depois que apagamos as luzes. No entanto, esta noite foi diferente. 30 minutos se passaram e ela não havia dito uma única palavra. Na escuridão, sorri sombriamente para mim mesmo. Eu também não estava dormindo, consumido em vez disso por pensamentos de instâncias passadas em que, sem saber, compartilhei intimidade com outra pessoa. Fiquei acordado por um tempo considerável, minha raiva crescendo constantemente. Madrugador, banho rápido, café na mão e na minha mesa às 7h30, nenhuma palavra para Susan. Eu tinha uma agenda lotada. Deixando um bilhete na mesa do meu chefe solicitando uma reunião quando ele chegasse, ocupei-me fazendo listas de contas de cartão de crédito e bancárias, possíveis mudanças e outros assuntos logísticos que exigiam atenção. Às 8h15, Lionel apareceu e perguntou, bom dia, Andy. Precisa bater um papo? Sim, obrigado, Lionel. Podemos entrar no meu escritório por um momento? Levantei-me para fechar a porta. Tendo trabalhado ao lado de Lionel Brundage por quase uma década, eu o considerava um amigo e um superior, e tomei a decisão de confiar nele. Por favor, mantenha isso em segredo, Lionel. Descobri que Susan foi infiel, e tomei a decisão de deixá-la. O mais breve possível, na verdade. Preciso das informações de contato daquele adulter que entrou em contato com você sobre mim no ano passado.
Houve interesse de uma empresa de recrutamento executivo, embora a discussão não tenha progredido muito, pois eu estava contente com minha posição atual na época. Lionel ficou surpreso, expressando seu choque com uma série de palavrões. No entanto, conforme nos aprofundamos nos detalhes, ele se recuperou rapidamente e ofereceu sua assistência, como eu esperava. Às 10h15 daquela manhã, eu tinha feito contato com a empresa e falado com o indivíduo que havia entrado em contato no ano anterior. Às 10h45, enviei meu currículo por fax. Às 2h25, estávamos de volta ao telefone discutindo 3 possíveis posições. A oportunidade de destaque entre elas era uma função de arrecadação de fundos para uma grande organização sem fins lucrativos em as responsabilidades eram semelhantes à minha função atual, mas com uma equipe de suporte maior, e o salário oferecido seria pelo menos 20% maior. A posição estava aberta há quase 4 meses, e eles estavam ansiosos para preenchê-la rapidamente. Eu instruí o recrutador a informar a organização sem fins lucrativos sobre meu interesse e disponibilidade para uma entrevista em cima da hora. Enquanto eu me preparava para sair do escritório por volta das 5h50, o telefone tocou e uma voz profunda disse: Sr. Cullen. Eu sou Ted Ruska da Global Resources em Chicago. Eu entendo que você pode estar interessado em nossa posição de arrecadação de fundos. Tivemos uma conversa envolvente por quase meia hora, durante a qual ele me convidou para Chicago para me encontrar com o conselho. A viagem estava marcada para 2 dias depois, e aceitei o convite de bom grado. Jantar com Brian e Emily foi uma mistura de conforto e dor. Foi reconfortante porque me lembrou do forte apoio que tive de 2 amigas maravilhosas, mas também foi doloroso porque tive que contar a história para Emily, revivendo-a mais uma vez. Emily ficou chocada, mas sua resposta foi cheia de simpatia e preocupação por mim, junto com uma forte raiva por Susan. Aquela mulher, ela murmurou com raiva, seus punhos cerrados. Não acredito. Sua expressão se suavizou quando ela viu a dor em meu rosto. Sinto muito mesmo, Andy, ela disse, estendendo a mão para segurar minha. O que Brian e eu podemos fazer para apoiá-lo? Apenas continuem sendo meus amigos, respondi, enxugando algumas lágrimas. Sei que vou superar isso, mas está difícil agora. No entanto, ter vocês dois para conversar significa muito. Brian apertou meu ombro e ambos expressaram sua disposição em me ajudar de qualquer maneira possível. Depois de terminarmos nossas refeições, expus meu plano para meus companheiros, aceitar uma oferta de emprego em outra cidade e desaparecer silenciosamente. Meu objetivo não era arruinar Susan ou envergonhá-la publicamente. Eu só queria sair do casamento, deixando-a acordar um dia e perceber que tinha acabado, que seu marido tinha ido embora. Isso, na minha opinião, já seria punição suficiente. Eu os informei sobre a potencial oportunidade de emprego em Chicago. Parece bem promissor, e se der certo, provavelmente aceitarei. Então, vou desaparecer, deixando Susan preocupada com meu paradeiro. Embora eu soubesse que não poderia escapar da detecção indefinidamente, pretendia confiar em meus novos empregadores e solicitar um atraso de cerca de 1 mês antes que eles fizessem qualquer anúncio público sobre minha contratação. Armado com um novo número de celular e endereço de e-mail, e com a cooperação de Lionel no trabalho, eu estava confiante de que poderia permanecer indetectável por algumas semanas. Tempo suficiente para infligir algum sofrimento a Susan. Então, quando as coisas inevitavelmente derem errado, vou precisar de vocês para me cobrir, como espero. Ela vai se virar para você primeiro. Só diga a ela que você está no escuro sobre a coisa toda. O sorriso de Emily ficou sombrio. Você acredita que eu pensei que ela era uma das minhas melhores amigas? Andy, você sabe que estamos aqui para te apoiar. Mal posso esperar para dar um pedaço da minha mente quando ela aparecer. Aquela traição egocêntrica. Bem, ela admitiu um pouco envergonhada. Acho que você pode ver como me sinto sobre o que ela fez. Isso significa que posso confiar em você para permanecer fiel, querida? Brian brincou. Ela deu um tapa leve no braço dele. Pode apostar. E é melhor você não ficar se esgueirando também, a menos que queira uma operação dolorosa sem anestesia. Todos nós caímos na gargalhada, e nosso jantar se transformou em uma noite descontraída cheia de risadas e afeição.
Por um momento, só um momento, quase consegui esquecer a raiva e a frustração que vinha carregando dias a fio. Quando cheguei em casa à tarde, o quarto estava mal iluminado, mas Susan ainda estava acordada. Ao longo do dia de trabalho, ela me enviou alguns e-mails alegres e casuais. No entanto, minha única resposta foi uma breve mensagem, informando-a sobre meu retorno tardio após jantar fora, sem especificar minha companhia. Oi, querida. Sua voz me cumprimentou na escuridão, soando agradavelmente relaxada e sonolenta. Naquele momento, eu me lembrei dolorosamente do meu amor por Susan. E o quão atraente eu ainda a achava. Se ao menos essa situação fosse apenas um sonho ruim. Se eu pudesse acreditar que ela continua sendo uma esposa fiel e amorosa e me perder em seu abraço. Como foi seu jantar? Senti sua falta esta noite, ela disse. Foi ótimo, respondi secamente. Jantei com Brian e Emily. É reconfortante ter amigos confiáveis. Ela se sentou, sua pergunta ficou no ar. Como na noite anterior, ela estava hesitante em iniciar uma conversa que queria evitar, deixando-a se sentindo presa. Que azar, comentei silenciosamente para mim mesma. Sem dizer mais nada, Susan esperou pacientemente enquanto eu me preparava para dormir. Assim que me deitei, ela se virou para mim, silenciosamente estendendo a mão para me segurar em seus braços. Ontem à noite, querido, você me decepcionou. Ela sussurrou em meu ouvido, agarrando-se a mim. Há alguma chance de eu poder mostrar um pouco de ternura esta noite? Eu ri para mim mesmo. Sinto muito, Susan, eu respondi, me afastando do abraço dela. Ainda estou preocupado com o problema que mencionei antes e não estou no clima. Eu quase podia ouvir sua mente correndo. Depois de uma pausa, ela disse, ok, querida, eu entendo. Mas espero que possamos ficar perto em breve. Eu realmente sinto sua falta. Ela gentilmente deu um tapinha em meus braços e ombros antes de ir para o seu lado da cama. Mais uma vez, ela levou um bom tempo para adormecer, e para mim, ainda mais. Nos dias seguintes, as coisas progrediram rapidamente. Minha viagem para Chicago para uma entrevista com o Board of Global Resources ocorreu sem problemas, e aceitei o trabalho, marcado para começar em 10 dias. Informei prontamente Lionel, que foi compreensivo, apesar do curto prazo. Concordamos que eu continuaria consultando com ele meio período por cerca de um mês até que meu substituto estivesse totalmente integrado. Eu devia muito a ele e assegurei que não o decepcionaria. 4 dias depois, voltei para Chicago com a assistência de um corretor imobiliário, recomendado por Ted Huska. Juntos, encontramos um agradável apartamento de um quarto a poucos minutos do meu novo local de trabalho. Depois de assinar o contrato, visitei rapidamente uma loja de móveis e comprei o suficiente para mobiliar o apartamento. Providenciei a entrega por meio do síndico do prédio para garantir que tudo estaria pronto quando eu chegasse. Também coordenei com Aileen Stambaugh, minha futura assistente administrativa, para comprar itens essenciais, como roupas de cama, toalhas e utensílios de cozinha. Aileen ficou encantada em ajudar, especialmente depois que prometi a ela um jantar no melhor restaurante de Chicago. Quando fiz minha segunda viagem de volta a Cincinnati, não havia muito mais o que fazer. Eu tinha que limpar meu escritório na universidade, embalar meus pertences da casa e lidar com todas as questões financeiras relacionadas à separação da minha vida da de Susan. A maioria das tarefas podia ser concluída no meu escritório e, na sexta-feira, tudo estava resolvido, exceto a embalagem. Susan não tinha nenhuma razão específica para se preocupar com minhas viagens para fora da cidade, já que elas eram bem comuns no meu trabalho. No entanto, meu comportamento distante definitivamente a deixou ansiosa, e eu achei divertido observar sua luta para entender o que estava acontecendo. Ela evitou abordar o assunto diretamente, provavelmente temendo que eu pudesse suspeitar que ela fosse infiel. Em vez disso, ela tentou mostrar afeição e amor, mas minha rejeição abrupta de seus avanços claramente a angustiou e a assustou. Emily me ligou no trabalho, me informando alegremente que Susan tinha entrado em contato com ela para perguntar sobre meu comportamento estranho. Achei bem divertido, Andy, ela exclamou. Susan me confidenciou sobre todas as maneiras peculiares com que você tem agido, ignorando o afeto dela, recusando intimidade,
dando dicas sobre algum problema não revelado. Perguntei se havia algo que ela pudesse ter feito para chatear Andy de alguma forma, e ela reagiu com um suspiro, respondendo, não estou ciente de nada. Depois disso, perguntei se ela havia insistido para que ele revelasse o problema, ao que ela hesitou, e mencionou que não queria pressioná-lo muito, acreditando que ele contaria quando estivesse pronto. Estava claro sobre o que ela estava apreensiva. Aqui ela estava tentando extrair informações de mim enquanto escondia suas próprias ações repreensíveis. Compartilhei a satisfação de Emily com a conversa e pedi que ela me mantivesse informado. Além disso, transmiti que estava quase preparado para agir. Segunda-feira seria o dia escolhido. Durante aquele fim de semana, persisti com meu comportamento enigmático e indiferente em relação a Susan. Meu ressentimento em relação a ela permaneceu inabalável, e eu estava decidido a garantir que meus momentos finais com ela fossem os mais desagradáveis possíveis. Eu mantive minhas interações com ela no mínimo, respondendo aos seus gestos amigáveis com frieza abrupta. Quando ela sugeriu dar uma volta no sábado, comentando sobre a linda tarde, eu simplesmente a encarei e recusei, citando falta de interesse. Suas propostas de atividades no sábado à noite, como jantar fora, assistir a um filme ou socializar com amigos, foram recebidas com minha insistência em ficar em casa e assistir TV. Mais tarde, quando ela se aninhou ao meu lado no sofá, levantei-me abruptamente cerca de 10 minutos depois do início do programa que estávamos assistindo. Acabei de lembrar que tenho alguns relatórios que precisam de atenção urgente, eu disse, antes de desaparecer no meu escritório. Fiquei acordado até tarde, esperando Susan adormecer. Na manhã de domingo, acordei e a encontrei aconchegada em mim, beijando gentilmente meu pescoço. Quando abri os olhos, ela me cumprimentou com um sorriso e disse, "Bom dia. Você acordou e nosso bebê quer brincar." Ela tentou me beijar, mas eu a segurei colocando as duas mãos em seus ombros. "Susan, por favor, pare", eu disse firmemente. "Não insisto em intimidade quando você não está afim, e espero mesmo o respeito de você." Eu cuidadosamente me afastei dela e saí da cama, pegando meu hobby. Ela parecia preocupada. "Mas, querida, já faz. Não sei, 2 semanas se passaram desde que estivemos perto. Eu fiz algo errado. Você está chateada comigo?" Foi o mais perto que ela chegou de abordar diretamente meu comportamento, o que indicava seu crescente desespero. "Não tenho certeza, Susan. Por que você não me esclarece? Existe a possibilidade de você ter feito algo para me chatear?" Eu disse calmamente, mas friamente. Houve silêncio. Susan desviou o olhar. Eventualmente, ela respondeu, "Não, querida, nada me vem à mente." E olhou para mim, suplicante, hesitante em continuar. "Tudo bem, então, acho que terminamos", comentei, e fui até a cozinha preparar café. Susan deve ter ficado assustada com nossa conversa porque ela me evitou pela maior parte do dia depois disso. Eu a ouvi fazendo vários telefonemas, presumivelmente buscando conselhos de um amigo, ou talvez de um amante, tentando descobrir como lidar comigo. Enquanto ela estava fora fazendo recados, liguei rapidamente para Greg para perguntar se ele tinha entrado em contato com Susan. Ele me informou que ela o havia abordado no trabalho 2 dias antes, perguntando se ele tinha me visto recentemente. Ela mencionou que você parecia preocupado e distante, mas ela agiu sem entender o porquê. Então eu simplesmente disse a ela que não tinha falado com você. Parecia a solução mais fácil. E então ela mencionou que estava ansiosa para retomar nosso jogo, mas sugeriu que seria sensato esperar um pouco até que ela entendesse o que estava te incomodando. Fingi decepção, mas concordei mesmo assim. Obrigado, Greg. As coisas estão prestes a explodir. Por favor, não importa o que você faça, não deixe que ela entre em nossas discussões, certo? Greg me garantiu que não contaria nada a ela, e desligamos. Na segunda-feira de manhã, depois do café da manhã, Susan foi para o quarto se preparar para o trabalho e ficou surpresa ao me ver de agasalho e tênis. "Andy, você não vai ao escritório hoje?" "Não. Tenho algumas coisas para resolver em casa, então decidi tirar o dia de folga." Ela olhou para mim e, depois de hesitar um pouco, perguntou, "Bem,
já que você não está com pressa, você acha que poderíamos, brincar um pouco? Ela sorriu calorosamente e acrescentou, eu não me importaria de chegar um pouco atrasada para o trabalho. Olhando para ela, eu deliberadamente me forcei a imaginá-la com outra pessoa, talvez Arnold Morrison ou algum homem desconhecido, se contorcendo ao lado dele. Minha amada esposa é a mulher a quem dediquei minha vida. Isso foi o suficiente. Não, acho que não, respondi, e, sem dizer mais nada, saí do quarto. Desci até o porão para pegar minhas malas, e só saí depois de ouvir o som do carro dela saindo da garagem. Às 11 da manhã, eu tinha embalado todos os meus pertences em 3 malas, junto com algumas caixas contendo livros e CDs. Chamei um táxi, que esperou enquanto eu enviava as caixas do correio para meu apartamento em Chicago, e então me levou para o aeroporto. Às 19h30, eu estava desempacotando em meu novo lugar, e depois me presenteei com uma pizza e uma cerveja em um lugar próximo. Reflexivamente, levantei meu copo. Aqui está o começo de um novo capítulo. Meu novo capítulo. Sem Susan. Ah, quase esqueci. Pouco antes de sair, escrevi um breve bilhete para Susan, deixando na mesa da cozinha junto com minha aliança de casamento e meu celular. O bilhete dizia, fiquei sabendo do seu engano. Então aqui está minha resposta. Chama-se a Deus a um parceiro enganoso. Minha primeira semana no meu novo emprego foi absorvente e exaustiva, o que foi estranhamente satisfatório considerando o quanto eu ansiava por Susan. Não que eu desejasse estar com ela. Aquele capítulo estava encerrado. Cada pensamento sobre ela acendeu um fogo furioso dentro de mim. Era quase inspirador o quão perfeitamente grotesca sua traição tinha sido. No entanto, abrigar raiva e desprezá-la não apagou o desejo que eu sentia. Eu a acarinhava há anos, adorando cada faceta dela. Tais emoções não desaparecem abruptamente. Em vez disso, elas se misturam com novos sentimentos. Amor e ódio girando juntos como roupas em uma máquina de lavar. Em retrospecto, fiquei grato que os recursos globais me mantiveram ocupado. No final da semana, fiquei grato por voltar para casa, assistir a um pouco de um jogo de beisebol na TV e desabar na cama. No entanto, o fim de semana se mostrou desafiador. Como recém-chegada a Chicago, eu mal conhecia alguém além dos meus colegas e tive que confrontar a realidade de estar solteira mais uma vez. Não legalmente, mas em todos os outros sentidos. Eu entendi que tinha que iniciar o processo de construir conexões, fazer amigos e possivelmente encontrar um novo interesse romântico. E o pensamento era esmagadoramente desanimador. O ponto alto daqueles 2 dias foi a conversa que tive no domingo com Brian e Emily. Eles foram incrivelmente solidários e ansiosos para saber como eu estava. Compartilhei minhas novas informações de contato com eles, mais uma vez enfatizando a necessidade de sigilo. Emily mal podia esperar para compartilhar seu encontro com Susan. Ela nos ligou na segunda-feira à noite durante o jantar, parecendo quase histérica. As lágrimas dela dificultaram a compreensão dela, mas eventualmente, eu entendi as palavras. Ele se foi. Andy se foi. Ela estava completamente perturbada, então me ofereci para dirigir até a casa dela. Quando cheguei, ela estava uma bagunça, cabelo desgrenhado, maquiagem manchada de tanto chorar, quase sem coerência. Preparei uma bebida para ela e fiz o papel de uma amiga simpática. Foi bem divertido. Deixei que ela desabafasse, descrevendo como ela voltou do trabalho para casa e encontrou você sumido, deixando sua aliança na mesa. Perguntei sobre quaisquer notas ou explicações que você pudesse ter deixado. Então, Emily contou com alegria. Ela olhou para mim, chorando ainda mais, e confessou, Emily, eu o traí. Fingi choque, exclamando algo como, mal, não. Susan, como você pôde? Fingi estar furiosa, andando de um lado para o outro na cozinha, olhando para ela. Ela parecia culpada e aterrorizada. Por fim, declarei, sinto muito, Susan, mas não posso ficar aqui agora. Eu me importo com você e Andy, e estou chocada com o que você fez com ele. Ele era o mais gentil, o mais amoroso. Então eu simplesmente disse, falo com você em alguns dias, quando eu me acalmar. E eu fui embora.
Deixei-a ali parada na cozinha, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mesmo pelo telefone, a satisfação de Emily era palpável. Eu antecipei a busca frenética de Susan por mim, secretamente esperando que sua incapacidade de me encontrar a deixasse louca. Quanto mais eu ansiava por ela, mais isso alimentava minha raiva. Como ela, a pessoa a quem eu tinha me dedicado tanto, podia agir de forma tão egoísta e me deixar em tal miséria? Nas 2 semanas seguintes, mantive contato com Brian e Emily, que serviram como meu sistema de apoio. Compartilhei sobre minhas experiências em Chicago, meu novo emprego e, ocasionalmente, a solidão e o vazio que sentia. Eles ouviram pacientemente e me encorajaram a perseverar, proporcionando grande conforto. Susan ligava para eles diariamente, desesperada por qualquer informação sobre meu paradeiro. Segundo eles, ela parecia desesperada. Também entrei em contato com Lionel, que me informou que Susan o visitou no dia seguinte à minha partida, quase desmaiando ao saber que eu havia largado meu emprego e ido embora sem deixar um endereço de encaminhamento. Depois de 3 semanas em Chicago, aceitei o convite de Brian e Emily para retornar a Cincinnati e passei o fim de semana com eles. Foi uma oportunidade bem-vinda para relaxar e escapar temporariamente do fardo emocional que eu carregava. Durante o jantar de sábado, Emily contou a visita recente de Susan. Ela veio na quinta-feira, ainda procurando por você, ainda completamente desesperada. Ela está pensando em contratar um investigador particular para rastrear você. Ela acredita que se ela puder apenas falar com você, ela pode fazer você entender e perdoá-la. Eu levantei uma sobrancelha. Altamente improvável, eu diria. Mas estou curioso para ouvir o lado dela da história. Ela confiou em você? Os olhos de Emily brilharam. Eu disse a ela, Susan, você está lamentando a ausência de Andy há 3 semanas. Somos amigos há anos. Quando você vai me contar o que realmente fez? Quão sério é? E ela te contou? Eu perguntei ansiosamente. Bem, Andy, estou todo ouvidos. Deixe-me contar tudo, Emily respondeu. Naquela noite, aprendi muito sobre minha esposa, nada do que eu queria saber. Emily começou com o primeiro caso de infidelidade de Susan. Com um charmoso homem britânico que ela conheceu em uma festa de livro. Ele a envolveu em uma conversa durante todo o evento e depois a convidou para um drink. Emily contou. Então ela o informou que era casada e não podia simplesmente ir embora com ele. No entanto, em vez de rejeitá-lo imediatamente, ela perguntou sobre o hotel onde ele estava hospedado e então concordou em encontrá-lo no bar de lá em 1 hora. Eles tomaram uma bebida, subiram para o quarto dele e acabaram na cama juntos. Fiquei ali sentado olhando pela janela. Não era exatamente uma notícia surpreendente. Eu já sabia que ela tinha sido infiel por anos e que tinha que haver uma primeira vez. Mas doeu mesmo assim. Ela deu uma razão? Eu perguntei isso a ela, acredite em mim. Ela pareceu envergonhada e admitiu, eu estava entediada. Sei que não é desculpa, Emily, mas é verdade. Andy e eu tínhamos uma vida boa e uma intimidade decente, mas era sempre a mesma coisa. Nada especial ou diferente. Tão previsível, sabe? E então apareceu esse cara atraente com um sotaque charmoso e eu pensei, uau, isso vai apimentar as coisas. Ela mencionou que a intimidade era agradável, nada extraordinário, apenas excitante porque era alguém novo depois de tantos anos. Ela também disse que na próxima semana ela tentará ter intimidade com você sempre que possível e que será melhor do que o normal. Então, ela disse, ela se convenceu de que era uma situação ganha-ganha. Ela poderia ter casos de vez em quando discretamente e cuidadosamente, o que melhoraria sua vida na cama com você em casa e todos se beneficiariam disso. Você acredita nessa bobagem? Durante a hora seguinte, Emily me contou o resto dos detalhes. Susan gradualmente tornou uma regra ter contato casual com um homem diferente a cada poucos meses. No começo, esses encontros eram únicos. Mas depois que ela estava perto do quinto ou sexto parceiro, ela quis continuar namorando ele. O relacionamento durou 3 meses até ele se casar com outra mulher.
Emily disse que Susan percebeu que a emoção dos casos extraconjugais aumentava com os encontros subsequentes, à medida que ela e seu novo parceiro se tornavam mais adeptos. Como resultado, a estratégia de Susan começou a incluir romances curtos, com duração de 6, 10 ou talvez 20 encontros até que o interesse diminuísse. Quando o jogo começou, perguntei. Surgiu quando um de seus parceiros começou a demonstrar sentimentos possessivos, Emily explicou. Susan sabia que seus amantes poderiam se tornar excessivamente apegados um ao outro e ameaçou revelar seu caso para mim. Para evitar isso, ela decidiu que se seus parceiros acreditassem que ela havia entrado em um relacionamento extraconjugal com meu conhecimento e consentimento, eles entenderiam que ela não tinha intenção de me deixar e que não estava sujeita à chantagem. Emily percebeu que Susan estava orgulhosa desse plano e até riu ao falar sobre isso. Brian me entregou outra cerveja e, enquanto eu a bebia, minha mente se encheu de pensamentos sombrios. As palavras de Emily ecoaram na minha cabeça, confirmando minhas piores suspeitas e a dor era indescritível. Sentindo-se uma completa idiota, percebendo que ela havia subestimado muito o homem que ela amava e confiava mais do que qualquer coisa no mundo. Como eu pude ser tão ingênua? Ela estava entediada. Quero dizer, sério, todos os casais não têm períodos de tédio? Mas como reagir corretamente? Não deveria ser, querida, vamos encontrar algumas maneiras interessantes de agitar as coisas? Talvez umas férias, alguns brinquedos novos? Mas não durma com outros homens. Não conseguia me lembrar de ter ficado entediado com ela, embora houvesse momentos em que a intimidade parecia rotina. Ainda era legal, mas rotina. E eu estaria mais do que disposto a experimentar algo novo. Mas eu nunca tive a oportunidade. Não, Susan decidiu diversificar a vida dela, não a nossa. Quando eu estava me preparando para voar de volta para Chicago no domingo, Brian perguntou sobre meus planos em relação a Susan. Você vai deixá-la esperando, imaginando o que está acontecendo com você? Ou pretende resolver isso de uma vez por todas? Balancei a cabeça. Honestamente, ainda não tenho certeza. Talvez uma combinação dos dois. Talvez eu deixe isso ficar até que ela me encontre, e então prepare uma surpresa agradável. Compartilhei meus pensamentos com ele e ele sorriu. Isso parece ideal, Andy. Eu só queria poder testemunhar isso eu mesmo. Para minha surpresa, levou várias semanas até que Susan conseguisse me localizar. Brian me informou por telefone que ela havia começado a pedir ajuda a alguém para me encontrar, então presumo que foi assim que ela finalmente conseguiu. Francamente, não fiquei muito incomodado com isso. No entanto, ao voltar para a casa do trabalho na quinta-feira, fui recebido com uma longa e sinuosa mensagem de voz de Susan. Graças a Deus que te localizei, querida. Sinto muito mesmo. Eu te amo mais do que tudo. Por favor, me dê a oportunidade de explicar. Sinto sua falta imensamente. Farei o que for preciso para consertar as coisas. Você sabe que é o único homem que amo. E assim por mais 5 minutos, tudo em um tom similar. Cada palavra era inteiramente previsível, e nenhuma delas diminuiu minha raiva nem um pouco. Eu não conseguia entender o que ela esperava. Depois de trair repetidamente seu cônjuge por anos, você não pode simplesmente proferir um pedido de desculpas casual e esperar perdão e reconciliação. Desculpe, Susan, isso simplesmente não vai acontecer. Parecia o momento apropriado para iniciar meu jogo final. Eu sabia que ela insistiria em ligar, simplesmente ignorá-la não seria suficiente a longo prazo. No dia seguinte, levei minha assistente Aileen para um almoço prolongado. Ela havia se tornado uma amiga próxima e já estava familiarizada com as circunstâncias infelizes que cercavam meu emprego repentino na Global Resources. Aileen, uma mulher agradável na meia-idade, era casada, tinha 3 filhos e era excepcionalmente astuta, sem dúvida a melhor assistente com quem já trabalhei. Durante o almoço, revelei meus planos para Susan, e ela caiu na gargalhada. Andy, eu adoro isso. Não poderia ser mais adequado, ela exclamou, completamente divertida com minha proposta. Bem, vou precisar de ajuda para localizar alguém, não tenho muita certeza, comecei, mas ela me interrompeu. Deixe-me tentar, você pode? Ela interrompeu.
tenho algumas ideias, só me dê alguns dias antes de prosseguir com qualquer outra coisa. Levantei as sobrancelhas em surpresa. Sério? Ela assentiu, sorrindo, e eu respondi. Bem, tudo bem, mas essa não é exatamente a tarefa típica que alguém atribui a seu assistente administrativo. Nós compartilhamos uma risada. Susan persistiu com suas ligações, me ligando pelo menos a cada 2 dias durante a quinzena seguinte. Embora suas mensagens de voz tenham se tornado mais breves, elas não tinham nenhum conteúdo novo, falhando em reacender meu interesse em me envolver com ela, muito menos em considerar o perdão ou recebê-la de volta em minha vida. Uma segunda-feira, enquanto eu me preparava para sair do trabalho, Aileen apareceu na minha porta. Encontrei alguém perfeito para você, ela anunciou. Só me avise quando e onde, e eu passo seu endereço. Eu a encarei com ceticismo. Eu realmente vou gostar dessa pessoa? E quem é ela, Aileen? Como você conseguiu convencê-la de que isso não é exatamente normal? Ela interrompeu, dando um sorriso. Ela é perfeita e ansiosa para ajudar. Eu a informei sobre sua situação e ela está ansiosa para ir. E você não vai me dizer quem ela é? Não, ela respondeu, seu sorriso se alargando. Mas confie em mim, chefe, você não vai se decepcionar. No dia seguinte, deixei uma mensagem no correio de voz de Susan. Ei, sou eu. Se você estiver a fim de uma conversa, você tem uma chance. Sábado, 1 da tarde, na minha casa em Chicago. Não chegue cedo ou tarde, você tem 1 hora. Aqui está o endereço. Mande-me uma mensagem de volta para confirmar. Naquela noite, ignorei uma ligação, optando por ouvir a mensagem de voz entusiasmada de Susan. Oh meu Deus, muito obrigada. Eu te amo. Estarei lá no sábado, sem dúvida. Obrigado por esta oportunidade. Eu vou fazer você entender, eu prometo. Eu realmente sinto muito por tudo e quero passar o resto da minha vida compensando você. E assim por diante. No dia seguinte, quarta-feira, falei com Aileen. Marquei para sábado às 13 horas. Você pode garantir que sua misteriosa dama chegue ao meio-dia? Claro, ela respondeu. Mas você tem que prometer me contar depois. Essa é minha recompensa. Emily me transmitiu por telefone a imensa excitação de Susan. Andy, eu juro, ela é completamente alheia. Ela realmente acredita que pode reconquistar você com apenas um pedido de desculpas. Não acredito que fui tão enganado por ela. Somos amigos há quase 15 anos, compartilhando tudo, nossos cônjuges, nossas carreiras, nossas famílias. E agora, descobrir seu egoísmo e crueldade, embora ela provavelmente não veja dessa forma, me faz questionar o quão cego eu tenho sido. Eu ri, tingida de amargura. Emily, pense em como devo me sentir. Estou casado com ela esse tempo todo. Suponho que a verdadeira lição é que pessoas como nós, indivíduos decentes e confiantes que realmente se importam com os outros, muitas vezes assumem que o resto do mundo opera nos mesmos princípios. E Susan não é. Na manhã de sábado, dediquei meu tempo a arrumar meu apartamento meticulosamente, buscando um ambiente que refletisse um solteiro contente em vez de uma vítima das circunstâncias. Eu me certifiquei de que os jornais fossem descartados, os livros organizados em ordem nas prateleiras, as superfícies espanadas e cada canto impecável, até mesmo enfeitando a mesa com flores em um vaso. Pouco depois do meio-dia, quando a campainha tocou, cumprimentei o visitante com uma mistura de antecipação e incerteza. Para minha surpresa, era Christine. Olá, Andy, ela exclamou com uma pitada de diversão. Ou devo dizer, surpresa, Andy. Christine Hansen, uma oficial de programa na Global Resources, foi uma das primeiras conhecidas que fiz no local de trabalho. Aproximadamente 8 anos mais nova que eu, ela exalava carisma e charme. Com quase 1,78 metros, Christine possuía características marcantes, cabelos pretos complementados por olhos verdes cativantes. Seu comportamento, embora elegante e estiloso, também transmitia calor e acessibilidade. Sem dúvida, ela era uma das pessoas mais cativantes que já conheci.
Inicialmente, fiquei surpreso com sua beleza, mas em meio ao tumulto de me ajustar a um novo emprego e cidade, agravado pela turbulência pessoal com Susan, meu foco estava em outro lugar. No entanto, pensamentos sobre Christine persistiam enquanto nossos caminhos frequentemente se cruzavam no trabalho, seu comportamento consistentemente afável. Embora eu não conseguisse discernir se sua gentileza vinha somente de sua natureza extrovertida ou tinha um significado mais profundo. Eu sabia que ela não era casada, mas parecia improvável que alguém tão deslumbrante quanto Christine não tivesse um parceiro. Então, eu a releguei ao status de uma colega que eu admirava e gostava de olhar. Nem passou pela minha cabeça perguntar a Eileen sobre seu status de relacionamento. Agora, enquanto ela inspecionava meu apartamento com uma expressão satisfeita, eu estava completamente perplexo. Christine, Eileen te informou sobre hoje, não foi? Sobre minha esposa e, meus planos? Ela sorriu amplamente. Claro. Ela gesticulou para a bolsa que trouxera e disse, tenho tudo o que preciso aqui. Mas, você. Eu ainda estava incerta, ainda atordoada, na verdade. Você entende que você vai ser. Quer dizer, eu vou. Desta vez Christine riu e carinhosamente esfregou minha bochecha com as costas da mão. Sim, Andy, eu entendo. Eileen me contou sobre sua situação, o que você descobriu sobre sua esposa e tudo mais. Sua expressão ficou mais solene e ela continuou, Digamos que passei por algo parecido com meu ex-noivo há pouco mais de um ano, então posso me identificar com o que você está sentindo. Sinto muito, eu disse. Eu não tinha ideia. Bem, não é mais novidade. Eu segui em frente. Mas foi bem terrível na época e eu teria dado tudo para poder confrontá-lo como você está planejando fazer com Susan. Ela riu. Então, como você quer organizar isso? Eu propus que almoçássemos primeiro, então passamos cerca de 30 minutos saboreando sanduíches na minha mesa da cozinha, casualmente nos conhecendo. Eu já sabia que Christine era atraente, mas aquela refeição reafirmou que ela também era inteligente, bem-humorada e atenciosa. Pensei se ela consideraria sair comigo, mas essa era uma questão para outra hora. Por volta das 12h45, sugeri, Christine, se você está pronta para isso, talvez seja hora de você ir para o quarto. Estou preparada, ela respondeu alegremente. Estabelecemos nossa deixa, então ela me deu um beijo na bochecha. Andy, isso não vai ser fácil. Ela foi uma parte significativa da sua vida por muito tempo. Não espere que seja tranquilo, mas farei minha parte, prometo. Com um sorriso, ela desapareceu no meu quarto, deixando a porta ligeiramente aberta. Sorri para mim mesmo enquanto arrumava a louça e esperava a chegada de Susan. Ter Christine em vez de um estranho envolvido nos eventos de hoje foi uma surpresa deliciosa. Às 12h58 a campainha tocou e eu me preparei para o que estava prestes a acontecer. Lá estava Susan, reunindo um sorriso corajoso em meio ao seu medo evidente, mas irradiando beleza. Adornada com um conjunto que ela sabia que eu preferia, sua maquiagem meticulosamente aplicada e ostentando o que parecia ser um corte de cabelo fresco. Olá, Andy, ela murmurou suavemente como se estivesse inclinada a me abraçar. Eu instintivamente recuei gesticulando para ela entrar. Olá, Susan, respondi combinando com seu tom contido. Quer uma bebida? Ocupei-me na cozinha por um momento, pegando refrigerantes para nós dois. Meu coração disparou, uma mistura de amor e raiva surgindo dentro de mim. Eu precisava recuperar a compostura e navegar por isso. Sentada à mesa, ela se inclinou para a frente, implorando para alcançar minhas mãos, mas eu as mantive firmemente ao meu lado. Tudo bem, Susan, você está aqui, eu vou ouvir, mas não posso dizer que você merece. Ela inalou profundamente. Andy, sinto muito, o que eu fiz foi imperdoável, e sei que te machuquei profundamente. Eu fui egoísta, cega e tola, eu só. Pare, interrompi, levantando minha mão. Não quero ouvir desculpas, declarações de amor, desculpas ou justificativas. Não insulte minha inteligência. Você me traiu repetidamente por anos, estou certo? Surpreendida com minha intensidade, ela sentiu hesitantemente. Mas querida, eu
Você se lembra dos nossos votos de casamento? Eu exigi, interrompendo-a mais uma vez, abandonando todos os outros. Você se lembra de concordar com isso, Susan? Ela sentiu, sua pele drenando a cor. Ela pareceu surpresa com o rumo que nossa conversa havia tomado, embora eu não conseguisse entender o porquê. O que ela esperava que eu dissesse? Sem problemas, querida. Tudo bem então, nós prometemos fidelidade vitalícia um ao outro, e então você decidiu em algum momento, para o inferno com isso, e começou a dormir com quem você quisesse. Diga-me, Susan, quantos homens estavam envolvidos? Não tenho certeza, querida, eu. 10? 20? 50? Eu não sei. Talvez uns 20, ela disse, visivelmente desconfortável. E quantas vezes você teve reuniões com eles? Quantas vezes você me traiu ao deixar outros homens fazerem coisas com você que só eu tenho permissão para fazer? Eu me inclinei para trás, percebendo que estava respirando pesadamente. Meu rosto provavelmente ficou vermelho também. Não tenho certeza, baby, ela disse, buscando simpatia. Lágrimas brotaram em seus olhos. Descubra, Susan, faça os cálculos, não estou com pressa. Provavelmente. Será. Talvez cerca de algumas centenas, ela disse, evitando meu olhar irritado. Certo, vamos parar em 200, um número bom e par. Agora me diga, quantos desses casos tivemos em casa? Em nossa cama? Em nossa cama conjugal? Eu estava praticamente gritando. Ela respondeu suavemente, eu tenho. Provavelmente uns. Não sei, Andy, talvez uns 30. Houve silêncio. Então, agora que abordamos essa questão, só para esclarecer o assunto da nossa conversa, por favor, vá em frente e explique. Susan, explique-me por que, dadas suas ações, eu deveria continuar passando tempo com você. Porque eu te amo, Andy. Você é o único homem que eu. Sua voz quebrou em soluços, suas palavras intercaladas com lágrimas. O único homem que eu já amei. Você é tudo para mim. Eu a deixei falar, a deixei chorar e implorar para mim, expressando seu amor por mim, admitindo seu egoísmo e um erro terrível que ela havia cometido. Ela acreditava que eu nunca descobriria, e ela nunca teve a intenção de me machucar, como se não ter a intenção de me machucar tornasse tudo aceitável. Aconteceu exatamente como eu havia previsto. Nenhuma de suas palavras fez diferença. Eles apenas reforçaram minha percepção dela como uma pessoa incrivelmente egocêntrica e narcisista, mais do que eu jamais havia percebido. Depois de um tempo, eu a desliguei, sua voz se tornou um ruído de fundo para meus próprios pensamentos tristes, refletindo sobre os anos que eu havia dedicado ao nosso relacionamento e os sonhos que eu tinha de nós envelhecendo juntos. Raiva misturada com tristeza. Dentro de mim. Que desperdício! E cheguei à conclusão de que nunca entenderia verdadeiramente por que ela fez isso. Ela mesma parecia inconsciente. Não conseguia dar nenhuma explicação que ressoasse comigo, além de puro egoísmo quase psicopático. Olhando para cima, vi que eram 2h05 de acordo com o relógio da cozinha, e eu não aguentaria muito mais. Ou não queria. Em um tom firme eu disse, acredito que terminamos aqui, Susan. Não há mais nada a dizer. As lágrimas de Susan começaram a fluir novamente. Andy, não acredito que você está. Fomos interrompidos por um barulho vindo do meu quarto. Nós dois nos viramos para descobrir o que estava acontecendo. Meu queixo caiu e ouvi Susan suspirar suavemente. Querida, você disse que terminaria com ela em 1 hora. Quando você vai voltar para a cama? Era Cristina. Sua voz era calma, relaxada e irresistivelmente atraente. Ela estava parada em uma pose graciosa, encostada no batente da porta do meu quarto, que estava escancarada. Seu batom estava borrado, seu cabelo estava desgrenhado, vestida com uma longa camisola azul clara quase transparente. Ela exalava um charme atemporal, que lembrava a toga de um aristocrata romano, embora muito mais aberta. Ela era o epítome da sensualidade. Virando-me para Susan,
encontrei-a congelada no lugar, claramente atordoada. Seu rosto empalideceu e ela pareceu se retrair em si mesma, encolhendo e envelhecendo diante dos meus olhos. Ela balançou a cabeça em descrença, repetindo não, não. Eu me levantei. Christine está certa, Susan. Eu prometi a você 1 hora. E como você pode ver, estou bem ocupada. Ou pelo menos estarei de novo em breve. Ofereci a ela um sorriso frio, observando sua luta para se levantar. Ande, eu. Susan começou, então parou. Ela olhou para Christine, depois de volta para mim. Eu não percebi que você. Você. Sua voz sumiu e ela simplesmente olhou para mim, imóvel. Sem outra palavra, ela se levantou, lágrimas escorrendo pelo rosto, andou até a porta do apartamento, abriu-a e desapareceu pelo corredor. Fechei a porta atrás dela, então me virei para encarar Christine. Christine, eu disse quase em reverência, você é a mulher mais incrivelmente linda que eu já conheci. Ela sorriu, abaixando o olhar. Obrigado, Andy. Parece que isso, indicando sua camisola, teve o efeito desejado. Notei que seus olhos estavam marejados como se ela estivesse à beira das lágrimas. Você a destruiu, comentei. Ela percebeu que estava em desvantagem. Obrigada imensamente. Enquanto eu continuava a olhar para ela, mal conseguia encontrar as palavras. Susan tinha praticamente desaparecido da minha mente. Isso me ajudou também, sabe, ela confessou. De uma forma estranha e indireta, como se eu estivesse reivindicando algo de Harris, meu ex-noivo. Estou feliz, respondi, e então acrescentei. Perdoe-me, não consigo desviar o olhar. Você gostaria de voltar e se trocar? Ela simplesmente olhou para mim e algo mudou em seus olhos. Na verdade, ela disse, eu esperava que você me ajudasse com isso. Às vezes, tenho dificuldade em remover essa coisa. Ela riu da minha expressão de surpresa e se aproximou, envolvendo os braços gentilmente em volta do meu pescoço. Falo sério, Andy. Parece certo. Como o próximo passo na nossa história. Para nós dois. E então ela me beijou, tão suave e ternamente que trouxe lágrimas aos meus olhos. Fazer amor com Kristen foi maravilhoso, como um sonho. O sereno resultado com ela aninhada sonolentamente contra mim foi verdadeiramente celestial. Hesitei em dizer uma única palavra, fosse de afeição ou gratidão, temendo que isso pudesse interromper o encantamento. Então nos deitamos juntos, eu me deleitando em felicidade abençoada, esperando que ela compartilhasse o mesmo sentimento. Depois de talvez meia hora, ela mencionou suavemente que precisava ir embora e se levantou da cama, graciosamente despida. Eu me movi para segui-la, mas ela gentilmente me pediu para ficar parado. Não, está tudo bem, Andy, apenas descanse. Ela desapareceu no banheiro com suas roupas e quando reapareceu completamente vestida, ela veio se sentar ao meu lado na cama. Inclinando-se, ela sorriu e me beijou ternamente. Eu não planejei que isso acontecesse, caso você esteja se perguntando, ela me disse. Mas depois de ouvir sua conversa com ela, decidi que queria. Decidi que era a coisa certa. Seria um beijo de despedida, pensei. Ela estaria sutilmente indicando que era uma ocorrência única? Não consegui discernir, sem saber o que dizer. Obrigada, Kristen, esse foi o gesto mais amoroso, generoso e lindo que alguém já fez por mim. Devolvendo meu sorriso, ela respondeu, eu fiz isso por mim também, Andy. E você me fez um mundo de bem, não apenas pelo meu ego. E com isso, ela me beijou mais uma vez, repetiu, não se levante e desapareceu do apartamento. Dormi por algumas horas, exausto do encontro com Susan e de fazer amor com Kristen. Foi uma verdadeira transa, eu tinha certeza. Não foi apenas vingança e foi muito mais do que um simples consolo da parte dela. Acordei por volta das 5 da manhã e andei sem rumo pelo meu apartamento, distraidamente arrumando, me sentindo um pouco atordoado e pensativo. De repente, não me permitindo pensar na sabedoria questionável das minhas ações, encontrei o número de Cristina e liguei para ela. Oi, aqui é Andy, eu disse, sentindo uma onda repentina de nervosismo. Olá, Andy,
ela respondeu, e de alguma forma eu pude ouvir o sorriso em sua voz. Espero que isso não tenha parecido muito estranho para você, comecei, sem entender muito bem o que eu queria dizer. Você foi tão gentil e tão incrivelmente doce e atraente, bem, eu só precisava agradecer novamente e dizer a eles o quão especial você é. Não foi nada estranho para mim, ela disse, é simplesmente incrível, eu não costumo ser tão direta. E, acho que o que estou dizendo é que preciso que você saiba que eu não costumo pular na cama com homens. Eu nunca teria pensado que poderia dizer isso, que era algo especial. Terminei sem jeito. Escute, eu disse, me adiantando, você gostaria de jantar comigo hoje à noite? Há tantos restaurantes ótimos em Chicago que eu nunca fui e adoraria te levar a um deles. Houve uma pequena pausa e eu congelei em antecipação, de repente com medo. Depois dos 5 segundos mais longos da minha vida, ela disse, sim, na verdade, isso seria muito legal, Andy, eu adoraria. Nós conversamos um pouco sobre que tipo de comida, qual restaurante, quando e onde eu pegaria. Parecia que realmente ia acontecer e eu senti como se estivesse sorrindo por todo o meu corpo. Então ela disse, Andy, depois do jantar, você pode, tudo bem se eu for e ficar com você esta noite? Eu tinha convidado Brian e Emily repetidamente, mas levou mais 3 semanas até que eles encontrassem um fim de semana livre para me visitar em Chicago. Eles ficaram em um dos bons hotéis no centro da cidade e me deixaram mostrar a eles o lugar, o lago, os museus e o Wrigley Field, que Brian estava ansioso para ver no sábado à noite. Estávamos tomando uns drinks no bar do Fairmont Hotel, esperando nossa mesa de jantar. Eu estava entretendo-os com detalhes da minha conversa final com Susan, não que eles já não tivessem ouvido a maior parte dela pelo telefone, mas todos nós estávamos gostando da minha recontagem. De repente, senti uma mão no meu ombro. Eu pulei, sorri para o mais lindo par de olhos verdes que eu já tinha visto, beijei Christine e disse, Emily e Brian, eu gostaria que vocês conhecessem Christine Hanson. Christine, estes são Emily e Brian O'Alora. Eles se cumprimentaram enquanto eu ajudava Christine a se sentar e pedia uma bebida para ela. Começamos a conversar educadamente, mas notei que Brian estava estranhamente quieto, apenas olhando para Christine. Depois de alguns minutos, ele me interrompeu no meio de uma história. Gesticulando para Christine, ele disse, meu Deus, Andy, você realmente caiu de pé. Todos nós caímos na gargalhada. E felizmente, ninguém riu mais do que Emily. Ela sabia que não era tão bonita quanto Christine, mas também sabia que Brian a adorava e sua admiração por Christine não a incomodava nem um pouco. Enquanto nos dirigíamos para o jantar com as duas mulheres andando alguns passos à nossa frente, Brian me perguntou baixinho, então você e Christine são realmente, sabe, uma coisa? Eu assenti. Até agora, tudo bem. Honestamente, eu mesmo tenho dificuldade em acreditar. E ela não é só bonita, ela é o pacote completo. Generoso, engraçado, carinhoso. Brian já sabia um pouco da história, particularmente que Christine também estava se recuperando de uma traição. Ele disse, bem, acho que seu infortúnio compartilhado acabou sendo um pouco de sorte, de certa forma. Não sei sobre infortúnio. Parece mais comum do que isso. Mas como nós dois sendo enganados por idiotas egoístas. Bem, tanto faz, ele disse. Ele colocou a mão no meu ombro. Estou muito feliz por você, Andy. Realmente parece que as coisas estão indo bem. Mais do que bem. Sorri para ele enquanto nos movíamos em direção à nossa mesa, seguindo as duas mulheres adoráveis conversando. Estou vivendo um sonho, meu amigo, eu disse.